Eu trago um exemplo aqui de um filho de um grande amigo meu que é curioso, nas festas, né, nas comemorações você trouxe, as pessoas oferecem, quer um refrigerante, a criança diz, não, me dá água, com 7 anos de idade, ele pede água, ou seja, eu acho que vem de cima um exemplo, né, essa questão dos hábitos alimentares, eles têm que partir de cima. Depois eu quero chegar num ponto aqui no nosso programa, da gente falar da questão da responsabilidade da escola nesse papel também, né, nas cantinas escolares, né, que estão muito livres, vamos dizer assim, às vezes na oferta de alimentos para essas crianças, mas eu acho que o exemplo vem de cima, né? Eu acho que essa é a ideia principal. Sai de casa, a criança tem que ter o exemplo do consumo de alimentos saudáveis, é essa mais ou menos a lógica, e não transferir para uma escola, por exemplo, essa responsabilidade? Sem dúvida, eu acho que a responsabilidade é de todos, né? Quer dizer, todos, de alguma maneira, estão participando da educação desta criança, né? E aí é fundamental, realmente, lembrar do papel da escola também na educação dessa criança, né? Porque, como foi dito, são pequenos hábitos, né? Nós não estamos aqui trazendo, talvez, nenhuma novidade em termos de hábitos das pessoas, né? O que é novidade, sim, é, infelizmente, os dados que se tem hoje, por conta de uma situação que foi, ao longo do tempo, ocorrendo, seja ela de mudança de hábito alimentar, seja ela de mudança de hábitos de vida como um todo, né? Mas, na verdade, a gente não está dizendo nada de que, em algum momento da vida dos nossos avós e pais, talvez fosse uma coisa corriqueira, né? Então, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, precisa parar, olhar isso e nós precisamos fazer uma revisão de vida, né? Uma revisão de processos. O Conselho Regional, o Conselho Federal e o Conselho Regional de Nutricionistas, pensando nesse papel, né? Lançou em 2012, 2013, a nossa campanha Alimentação Fora do Lar, né? E a alimentação fora do lar é uma coisa que acontece hoje em dia com todos nós, né? O fato da criança ter que comer muitas vezes na escola é uma alimentação fora do lar. E a proposta dessa campanha basicamente se detém em fazer com que as pessoas pensem, com que a população pense sobre o que são as melhores escolhas. Comer fora de casa é uma necessidade, é a nossa realidade e a gente muitas vezes não tem como fugir dela. Mas o que nós estamos propondo uma reflexão é quais são as melhores escolhas que nós podemos fazer dentro dessa situação. E aí acho que isso passa também pela questão do sedentarismo, né? A gente tem uma realidade que é a realidade da insegurança, ok? Ela está aí, ela está posta, né? Então, o que a gente pode estimular as nossas crianças, fazer com que os nossos pais reflitam, né? Para que essa criança tenha, dentro da realidade atual, uma vida mais dinâmica em que ela possa realmente usufruir da tecnologia, né, que está aí, mas de uma forma, né, que ela não esqueça aquelas velhas brincadeiras, aquela forma de, vamos dizer assim, de gasto de energia, né? Bom, além dessa questão, né, do papel dos pais em casa, né, a gente tem a questão financeira também, né? Basta você fazer um teste no supermercado, por exemplo. Tenta fazer uma compra no supermercado com alimentos saudáveis e veja o custo que isso tem, né? E faça uma compra com alimentos nem tão saudáveis ou mais rápidos de serem preparados. Vai ver a diferença no bolso, principalmente. Esse é um dos fatores principais que a gente também não deve desconsiderar nesse debate. Mas na sua avaliação, que papel que assumem os pais também com relação a essa responsabilidade? Eu acredito que é bem mais complicado. Essa questão de preços, custos e consumo, ela é bem complicada, né? Porque ela permeia todo um processo, né, sociológico que vem das nossas vidas, né? Ninguém conviveu com festas e momentos de felicidades comendo pepino, tomate, alface, né? Primeiro momento, acho que o primeiro aninho nosso é com, né, doces, bolos, a gente vai em casamento. Então, nós crescemos com esse conceito e ele não vai mudar, né, de imediato. Então, nós temos que ter que inserir isso dentro de uma alimentação saudável. É possível inserir consumos de alimentos, né, que são considerados prazerosos e vem de uma genética, vem de uma palatabilidade. A gente não pode, né, nossa preferência é por sabor doce e a gente tem o prazer por isso. Então, o prazer não pode ser ignorado.
Mas como fazer isso? É um equilíbrio, né, em relação a esses alimentos e a toda essa situação que a gente vive hoje de disponibilidade desses alimentos, que a indústria, inclusive, né, nos ataca e no dia a dia, e que as ofertas, mas que pode haver um equilíbrio, pode haver um meio termo em termos de consumos de alimentos saudáveis, com um consumo pequeno e que não vai fazer efeito na saúde da gente em relação a ganho de peso, né, ou excesso de peso. Então, eu acredito nisso, que tenha que haver um equilíbrio nessa situação e que a quantidade é muito importante do consumo desses alimentos. Eu acho que a quantidade tanto dos saudáveis, né? Eu coordeno no Hospital de Clínicas um ambulatório de manejo de obesidade infantil, né? Então, em banco de dados, temos já 65 pacientes em atendimento e resolvidos. E a questão que a gente vê, 60% os pais são obesos, né? Mas 40% não são, né? Dos que são obesos e se engajam, os pais emagrecem. Vêm com toda a satisfação nas consultas dizendo gastam menos, às vezes, nas porcarias de não ter em casa, né? Porque para a criança funcionar, os pais vão ter que ajudar, né? Não vão ter aquela que muitas vezes os pais acham que levando para o atendimento, eles estão fazendo a sua parte. Não é isso, né? A criança, os pais são responsáveis. Seria uma responsabilidade. Exato. 100% das crianças até 12 anos e ainda com 18, 20% de responsabilidade. Então, eles dizem, as crianças a gente já vê, ainda mais o obeso, né? Com o corpo mais acelerado, tudo, e acha que eles são responsáveis por aquilo, né? E também as crianças engordam mesmo com alimentação saudável, né? Se é usado muito óleo em casa, né, que às vezes usa uma quantidade exorbitante de óleo, né, e mesmo em brócolis, né, uma porção que eu digo de brócolis são 3, né, enquanto que as crianças, os pais vêm satisfeitos. Não, ele come um brócolis inteiro, um prato, né. Isso também tem calorias. Claro que os não saudáveis têm mais, mas tem os com excesso de peso comendo o saudável, entre aspas, daí a questão da quantidade, né, que a Márcia falou. Bom, a gente tenta, claro, aqui explanar sobre vários aspectos, né? A gente está falando de sedentarismo, da questão dos pais, mas eu queria pegar um pouquinho da tua experiência até o finalzinho desse bloco. A gente tem aí 8 minutos exatamente para encerrar esse primeiro bloco, passar rápido o tempo, mas eu queria te falar com relação a essa quantidade. É que a gente entrou nesse tema, né? A Lúcia, qual é o tipo, se a gente pode mensurar aqui em quantidade de carboidratos, de proteínas, o que é uma refeição ideal para uma criança, antes, claro, de entrar na questão de como cuidar de uma criança que já está com sobrepeso. A gente fala do adulto que está com sobrepeso, a gente tem que maneirar nas atividades físicas. No segundo bloco, eu gostaria de falar, na escola a gente tem a prática de exercícios físicos. Mas, claro, para uma criança, o cuidado é o mesmo para um adulto, eu falo aqui de patologias cardiovasculares, uma criança pode ter um mal súbito, pode passar mal, se ela não está preparada para receber essa atividade física. Essa orientação toda a gente fala no segundo bloco. Mas o que a gente pode considerar uma alimentação ideal no dia a dia de uma criança? Eu acho que é importante a gente pensar, né, que a alimentação ela passa muito por uma questão de bom senso, né? É claro que a alimentação vai depender muito, né, da atividade dessa criança ou desse adulto, vai depender das suas particularidades, né? Mas como um todo, o que a gente deve pensar? Essa criança deve ter acesso a todo tipo de alimento. A alimentação tem que ser uma alimentação variada, né? Colorida, né? Porque a cor dos alimentos determina, na grande maioria das vezes, né, as suas características nutricionais, né? É importante que essa criança tenha a possibilidade de degustar os alimentos, conhecer os alimentos, como a Márcia colocou, e isso é lá na tenra idade que acontece, né? Quer dizer, a preocupação que a gente tem que ter com o hábito alimentar que a gente está criando com essa criança no momento em que ela deixa de receber o leite materno ou em paralelo quando ela está recebendo isso. Porque somos nós adultos que iniciamos a introdução desses alimentos, né? Com orientação de profissionais da área da saúde, né? Mas somos nós que, inevitavelmente, nós como pais, passamos também as nossas preferências, né? Quer dizer, se eu tenho uma preferência por um determinado alimento, muito possível que eu, de alguma maneira, transmita isso para o meu filho. Mas, fundamentalmente, é importante que a gente transmita para os pais aqui nesse momento
a variedade desses alimentos, né? Que a gente possibilite que a criança receba a maior variedade possível dos alimentos e que a preparação desses alimentos seja feita de uma forma o mais saudável possível. Aí nós estamos falando de redução de frituras, né? De redução de açúcar, dos alimentos crus, da possibilidade, e a gente sabe que infelizmente é mais caro, mas a possibilidade de acesso a alimentos orgânicos, né? Que são possibilidades que existem, claro que dentro das condições de cada família, né, e de cada criança. É uma coisa importante a gente pensar que se a gente estiver falando já de crianças com excesso de peso, né, como administrar isso, que é totalmente diferente você prevenir o ganho de peso, excesso de peso, e você ter, é totalmente diferente do que ter crianças com excesso de peso. Então, essas crianças elas já estão com o metabolismo alterado, elas já têm uma necessidade totalmente diferente de uma criança que não tem excesso de peso. E o que a gente quer com essa criança, não que ela emagreça, essa é a grande diferença do adulto. A gente quer que ela pare de engordar, né? Então, querer emagrecer não é adequado, porque pode prejudicar o crescimento. Então, a intervenção ela para de engordar e com a altura que ela vai crescendo, ela vai se tornando normal, né? Sem o excesso de peso vai desaparecendo. E isso é o mais saudável que a gente deve fazer, por isso que tem que ser as porções controladas dessa criança. Ela pode comer de tudo, nada é proibido, mas desde que com porções controladas e que ela possa, inclusive, poder fazer um pouco mais de atividade física, que pode ser feita em casa, pulando uma corda, brincando aqueles de saltar. Exatamente. Mesmo se tiver só dentro de casa, não dá para passear com a criança por 10 minutos, 15 minutos fora e voltar, se não der para fazer isso, o pai e a mãe, dá para fazer atividades, mas isso tem que acontecer, porque nós temos que fazer as duas coisas. Diminuir um pouquinho do que ela está comendo hoje, né? Aumentar a atividade física, fazer ela manter o peso e aí ela cresce e essa é a proposta melhor. Acaba se adequando, né? Ela vai se adequando. E eu acho uma coisa bem interessante isso. Eu acho que a prevenção é o principal, né? A Sociedade de Pediatria lançou agora uma questão de prevenção de obesidade para tentar estimular também os pediatras com essa responsabilidade, porque o tratamento é muito difícil, né? Frustra quem está atendendo, porque assim, numa terça a gente atende uns 32 pacientes. Uns 7 são bons, os outros, eu digo, respirem, sejam, né, e vão lá de uma forma meiga orientar de novo, porque frustra o profissional, né? Uma coisa que tu tem muito, como tem muita não evolução favorável, frustra. E eu acho que a prevenção é importante, porque assim, o manejo é difícil e é uma doença crônica, né? A obesidade, eu não vou fazer uma dieta milagrosa e virar magro. Se eu já eu tenho propensão, eu posso estar saudável agora, mas se eu deixar alguma coisa escapulir, eu vou voltar a ser obeso. E, principalmente, tirar essa coisa que, às vezes, o público diz que é porque é relaxado o menino com excesso de peso, porque ele não tem força de vontade. Isso são coisas cerebrais, né? Então, a gente tirar esse, né, encargo, essa coisa danosa para a criança obesa, dizendo que é por causa dela que ela não consegue fechar a boca. Não. Tem coisas cerebrais, cada vez se descobre mais associações, transmissões, mas não se descobre como mexer nisso. O manejo continua sendo atividade, mas eu acho que essa questão também facilita a criança obesa a se sentir mais feliz, sentir que não é culpa dela, porque fica o bode expiatório da família, né? Tudo é por culpa, né, da criança com excesso de peso. Rápido intervalo e já voltamos com mais, falando mais especificamente sobre este assunto que é a obesidade infantil, na qual o Rio Grande do Sul é um dos estados que lideram estes índices e, claro, o estado é foco de campanhas do Ministério da Saúde. Nós voltamos em instantes, não sai daí.